Nós estamos fazendo uma leitura na carta de Corinto e colhendo pérolas preciosas. Está escrito assim, 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Até esse ponto, uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai, toda honra. Muito bem, queridos. Gostaria que você, ao ler a Bíblia, ao ler os Evangelhos, você sempre terá de pensar no seguinte, e eu já falei isso nas outras reuniões também. Eu tenho que ler à luz dos acontecimentos desta época. À luz desta cultura, para eu entender de fato o que estava sendo dito, e então fazer a devida transculturação para o que eu vivo, para o meu tempo, para a minha cultura, porque da cultura ninguém escapa, do seu jeitão ninguém escapa, da forma como você foi criado ninguém escapa. Então eu tenho que fazer essa adaptação. A Bíblia é a Bíblia de ontem, de hoje e de sempre. Os ensinamentos, eles funcionam em toda parte do mundo, para todos os povos, em todas as pessoas. No entanto, com a sabedoria de fazer a devida interpretação contextualizada com o que você vive, com o que a igreja vive. Então eu quero dizer para vocês o que essa igreja vivia. Em primeiro lugar, essa igreja é uma igreja novíssima. É uma igreja fundada outro dia. É um grupo que apareceu outro dia do trabalho missionário do apóstolo. E aí o que acontece? Que grupo era esse? Esse grupo ele era formado por judeus que estavam deixando de ser judeus, a grande maioria, mas também era formado por romanos e também era formado por gregos. Então esse grupo era formado classicamente por 3 grandes culturas. A cultura judaica, na sua maioria, a cultura romana, porque eles eram vassalos de Roma, eles eram subservientes a Roma, eles serviam a Roma com seus impostos. Então nós tínhamos romanos aqui nessa igreja e tínhamos gregos também, que também estavam no mesmo pé de igualdade com os judeus em relação a Roma, também eram subservientes, também pagavam impostos, também faziam essas coisas todas, faziam parte desse grupo aqui. Corinto também era uma cidade importantíssima, era enorme, tinha gente de tudo quanto era lugar, ou seja, essa igreja tinha gente de tudo quanto era lugar, mas esses 3 grupos eram os grupos hegemônicos nessa igreja, eram os grupos principais dessa igreja. Então, Paulo está falando para uma igreja nova. O que é uma igreja nova? É um grupo novo, é um ajuntamento de pessoas novo. E esse grupo, ele é formado por pessoas muito diferentes na sua concepção, na sua essência, que é uma cultura. A cultura é a essência de um povo, é o que você pensa desde criança. É o que você pensa desde o ventre da tua mãe. Isso é uma cultura. Quer dizer, não existe cultura certa, não existe cultura errada, a partir do momento que você já pensa isso desde o ventre da sua mãe. Então, não está na questão do certo e o errado o que vai ser dito aqui. Olha só como Paulo vai ter que ter uma sabedoria fantástica. Olha como Paulo vai ter que ter uma sabedoria tremenda para desconstruir. Ou então para construir. Não é? Formatar esse pensamento cristão. Porque a gente tem que entender também
Que olha só, a Bíblia não estava escrita, o Novo Testamento não estava escrito. Nem Paulo sabia que estava escrevendo o Novo Testamento. Era uma carta para uma igreja. Era uma carta para resolver questões da igreja, questões locais da igreja. Isso aqui só se tornou escritura no ano 312, com Constantino lá, que mandou reunir todo mundo, tal, e aí isso aí foi se organizando, e aí o primeiro cânon juntou todas essas cartas. Então nós não estamos nem tratando, né? Tá vendo? Está escrito aqui na Bíblia que não pode fazer isso. Não era esse caso. Paulo estava formatando ainda o pensamento cristão. O pensamento cristão, podemos dizer que ele existia numa essência, mas não existia de fato ainda na mente das pessoas. Então estamos lá no nosso ajuntamento de crentes, agora, naquela igreja, e aí aparecem os romanos. E aí, com seus costumes. Aparecem os gregos com seus costumes. Aparecem os judeus com os seus costumes. E essa gente está junta. E agora? Como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser o costume que vai prevalecer? Quais serão as regras deste grupo? Então, Paulo aí teve uma sabedoria paulina mesmo, né? A sabedoria que Deus lhe colocou, e ele começa esse episódio da sua carta aos Coríntios assim: todas as coisas são lícitas. Porque alguém tinha esse negócio lá, né? Alguém dizia, não, isso é lícito, isso é certo fazer. Então ele diz, todas as coisas são lícitas. Já ganhou um grupo, né? Se diz que tudo é lícito, já ganhou o grupo que estava do lado da lei. E quem era esse grupo que estava do lado da lei? Os romanos. Ele estava falando aqui para a parte romana da igreja. Quando ele fala, todas as coisas são lícitas, ele está falando para a parte romana da igreja. Porque a parte romana, vocês não sabem, mas a parte romana era o seguinte, era culturalmente aceito para Roma a prostituição. O adultério, ele era legalizado e taxado. A prostituta pagava imposto, era trabalhadora. Nesta época, para os romanos era legal. E para os gregos, a prostituição tinha uma outra finalidade social. Para os gregos, por exemplo, um grego, para não trair em casa, para não trair o seu casamento, ele ia para a prostituta, pagava para fazer sexo e não traiu. Dentro da concepção deste grupo grego, ele não traía a sua família quando ele ia para a prostituição paga. Ele traía só se ele pegasse a vizinha. Se ele pegasse outra pessoa qualquer. Mas se fosse uma prostituta que pagasse imposto a Roma, dentro desta cultura, ele não estava traindo. Muito pelo contrário. Ele era visto como uma pessoa que sabia se controlar. Porque ele ia lá e pagava a prostituição. Então você imagina esses diversos pensamentos dentro desse grupo. E tinham os judeus que tacavam pedra na prostituta. Então, os judeus que tinham lá o ensinamento lá que tacava pedra na prostituta. Então esses três grupos culturalmente tinham isso na cabeça, arraigado, desde pequenininho, cresceram com isso na cabeça, cada um tinha um certo de um jeito. Então Paulo aí começa falando assim, todas as coisas são lícitas. Aí os romanos bateram o pau para ele, tá vendo? Todas as coisas são lícitas. Mas aí ele diz, mas nem todas convêm. Ah, como assim, não convém? Nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar
por nenhuma delas. Aí deu uma cutucada nos gregos. Vocês se permitem dominar por tais coisas, por tais procedimentos. Então ele diz que tudo é lícito, tudo bem, se é legal, mas nem tudo convém. Mas há coisas que não convêm, apesar de serem lícitas, apesar de estar escrita na lei. E um servo de Deus não pode se deixar dominar por aquelas coisas que são lícitas, mas que não estão escritas na lei. Quer dizer, que estão escritas na lei, mas que não são moralmente apresentáveis. Era isso que ele estava falando. Aí ele cita um ditado da época. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Porque esse era o pensamento grego. Olha, o homem foi feito para o sexo e o sexo foi feito para o homem. Era isso que eles estavam dizendo quando diziam isso. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só tem problema se você estragar tudo dentro de casa. Mas se você chegar lá e pagar a prostituição, não tem problema. O homem foi feito para fazer sexo e o sexo foi feito para o homem. Era isso que está querendo dizer o ditado. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ele não lança a mão de Deuteronômio 22. Ele lança a mão de um ditado popular. Ele diz assim, é assim que vocês pensam, né? É assim que vocês pensam? Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. É assim, né? O homem foi feito para o sexo e o sexo foi feito para o homem. Não é assim que vocês pensam? Pois é, vocês pensam assim, mas Deus destruirá tanto um quanto o outro. Deus destruirá tanto um quanto o outro. E aí coloca um porém nessa história. Porém, o corpo não é para a imoralidade. O corpo não é para a imoralidade. É legal, mas é imoral. Está na lei dos romanos, mas é imoral. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Ele está agora formatando o pensamento cristão, o pensamento da igreja. O meu corpo não é para a imoralidade, o meu corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O estômago é para o alimento é para o estômago. Não, o homem é para o Senhor e o Senhor é para o homem. Deus ressuscitou o Senhor, a quem está se referindo a Cristo, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ele aí está formatando, ele aí começa dizendo como é que é a partir de agora. A partir de agora, o corpo de vocês, olha, é membro de Cristo. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E se é assim, gente, e será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Bom, se o corpo então é membro de Cristo, faz sentido isso? Eu fazer o corpo membro de Cristo, membro de uma prostituta? Faz sentido isso? E começa a fazer aquele pensamento retórico, né? Aquele pensamento, a pergunta onde as pessoas já sabem a resposta. De modo nenhum, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Se você se une à prostituição, se você se une à prostituta, você forma um corpo com ela. Gente, eu estou falando de uma época em que a prostituição não era uma traição ao casamento. E ele está dizendo, não, a prostituição é uma traição, porque você se torna um corpo só com ela. E ele vai trazer uma ideia muito interessante, a ideia do casamento. O sexo sela o casamento. E era assim que o judeu pensava, lá de Deuteronômio 22, porque se houvesse sexo antes do casamento, com quem aquela pessoa fosse casar, ela teria traído
o cônjuge que ela nem havia conhecido ainda. Seria uma traição. Porque, como se diz, os dois tornarão uma só carne. Quer dizer, o sexo faz virar uma só carne. E se você está com Deus, então você é um só com Deus. E aí como é que fica esse negócio? Você, a prostituição e Deus? Entende que ele abre mão de usar Deuteronômio, ele abre mão de usar Levíticos, ele abre mão de usar isso tudo, porque ele tinha os romanos que não acreditam nas Escrituras. Ele tinha os gregos que também passavam reto as Escrituras, porque eles também não iam aceitar. Então ele usa uma dialética da sua própria época, parte de um ditado popular. E de um entendimento que ele está construindo agora, ele está construindo uma estrada. Ele está construindo uma estrada. O fato do crente hoje não trair não tem nada a ver com Deuteronômio, tem a ver com esse texto aqui. Foi aqui que foi formatado o casamento que você conhece hoje, que o Ocidente conhece hoje. E não lá em Deuteronômio. Porque senão ele diria, gente, isso é fácil, está escrito Deuteronômio. Aí os gregos iam embora da igreja e os romanos iam embora da igreja também. Porque ele não partiu de um ponto comum. Para haver concordância é assim, né, Valmir? Você que é o cara que conhece dessas coisas. Para haver concordância, você tem que partir de um ponto comum. Você não pode partir de onde diverge. Você tem que escolher um ponto comum, que todo mundo concorda, e dali começar a desenvolver um raciocínio, até você chegar a todo mundo, de fato, tal. Agora, se você partir da onde ninguém concorda, não, a gente não concorda com a lei dos judeus, com Levíticos, com Deuteronômio, não concorda com nada disso. Nós somos gregos, nós somos romanos, a gente cresceu assim, a gente entendeu isso assim desde pequeno. Então ele parte de um ponto que todo mundo concorda. Gente, sinceramente, não existe um livro mais flexível, desculpa, tá? Do que a Bíblia. Eu não sei por que crente é tão cabeça dura. Tão cabeça dura. O que tu está vendo aqui é um homem super flexível. Um homem vai formatar o pensamento cristão com uma flexibilidade. Sem medo de ser feliz, irmãos. Sinceramente. E aí, nós continuamos. O meu problema é com a imoralidade. O problema do cristianismo é com a imoralidade. Esse é que é o problema do cristianismo. A gente não quer jogar a lei dos romanos fora, a gente não quer fazer com que o pensamento dos gregos caiam por terra. O nosso problema é com a imoralidade. Se é imoral, nós não podemos aceitar. Fica melhor assim? Foi assim que ele construiu um consenso entre três grupos tão diferentes, com culturas tão diferentes. E ele aí continua. Fujam da imoralidade sexual, no verso 18. Depois que ele constrói esse caminho, ele diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ele traz uma outra ideia, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Gente, agora ele amarra a ideia. Cristo, os apóstolos dizem, vocês receberão o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias aqui. E ele agora amarra essa ideia. Você não sabe que o corpo de você é um santuário. Como é que você vai unir esse santuário à prostituição? Tá bom, é lícito a prostituição. Os romanos dizem que é lícito, mas não convém. Não convém. Está na lei que pode, mas para a gente devia se valorizar um pouco mais, não convém. É isso que ele está dizendo. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus
no corpo de vocês. E como é que seria glorificar a Deus no corpo de vocês, né? Se mantenham firmes, morais, dentro da sua moralidade, dentro daquilo que você entende como moralidade, a partir do que eu estou dizendo. Uma vez que o Espírito Santo mora dentro de você, gente, a gente tem essa experiência, né? Eu tenho uma experiência física disso. Quando a mulher está grávida, tem alguém morando dentro dela, né? Ela toma um monte de cuidado. Ela não pode comer qualquer coisa. Não pode tomar qualquer remédio. Aliás, nem remédio pode tomar. Ela não pode ficar varando noite sem dormir, cansada. Tal. Ela tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque tem alguém dentro dela. Ela não é responsável mais só por ela. Ela agora é responsável por ela e por quem está dentro dela. Está grávida. Agora, imagina, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, a gente não pode fazer qualquer coisa, né? A gente tem que zelar por isso, né? Se ele está dentro de mim, como é que eu posso fazer isso aí, fazendo qualquer coisa? Assim que desagrada, tal, que atrapalha. Porque assim como uma gravidez vai embora, o Espírito Santo vai também. Ó, não deu para ficar lá dentro não, tá? Não deu pra ficar... O negócio ali estava brabo, não deu para ficar lá dentro. Você está entendendo? Olha o que Paulo, o pensamento que Paulo está trazendo. E eles estão aceitando, sim. Eles estão aceitando. Porque é assim que vai ser a partir de agora. E ele não vai perder ninguém na sua igreja. Ele vai conseguir todo mundo. Ele vai conseguir manter os judeus, os romanos e os gregos, tudo junto na igreja de Corinto. Ó, não vai ser como os judeus, não vai ser como os romanos, não vai ser como os gregos. Vai ser a partir de agora sim. É imoral? Ah, então não serve para nós. É imoral, não serve para nós. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Essa lei de vocês aí não serve para nós. Quem tem o Espírito Santo dentro de nós, aí nós não pode. Desse jeito aí. Você está entendendo? Do capítulo 7 em diante, esse assunto continua dentro de uma outra perspectiva. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Gente, aí você vai ver um brilho fantástico de um apóstolo. Assim, um apóstolo do Senhor, cheio de Deus. Você vai ver assim um brilho fantástico. Eles escreveram para Paulo, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher? Olha como ele vai construir o pensamento. Digo que, por causa da imoralidade, cada um tem a sua esposa. E cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Até esse ponto. Bom, ele chega aí. Olha, gente, prostituição, não pode ter prostituição. Não pode ter prostituição porque isso é imoralidade. E nosso corpo está unido ao corpo de Deus. Quem anda com Deus, anda com Ele dentro. O Espírito Santo está dentro. Não pode ter prostituição, porque isso é imoralidade. Em contrapartida, os camaradas lá entendem, então, o seguinte, é melhor então nem botar a mão em mulher. Melhor então nem... Também. Aí Paulo, não, também não pode ser assim. Também não pode ser assim. Não pode ser assim. Mais tarde ele vai dizer, nesse mesmo texto, por causa do dom que cada um recebeu, mas ainda não cheguei nele. Não pode ser assim. Aí ele diz,
O ideal é que cada um tenha a sua mulher e que os dois não se privem um do outro. Porque está claro, mais do que claro, que esse homem aqui entende isso na base também do contexto da necessidade biológica. A necessidade biológica, está sendo visto aqui o quê? Está sendo vista a necessidade biológica. Por quê? Porque quando existia a ideia de que eu posso ir para a prostituição, porque eu sou grego ou porque eu sou romano, bom, hoje lá em casa, né, a patroa não está muito afim hoje e tal, então eu vou me desapertar lá na prostituição. Hoje, agora essa brecha não existe mais, essa porta aberta, não está fechada essa porta. E aí, por uma questão de necessidade biológica, olha só, existe, o homem só tem aquela mulher e aquela mulher só tem aquele homem. Não pode um se privar do outro. Por quê? Porque senão vai dar errado, meu Deus do céu. Senão vai dar errado, porque ninguém manda no biológico. Ninguém manda nos hormônios. Hormônio não tem nada a ver com consciência. Hormônio é hormônio. O desejo sexual é hormonal. Não nasce na cabeça das pessoas. Se nascesse na cabeça das pessoas, isso deveria ser homogêneo durante a vida inteira. Por quê? Porque nasceu na minha cabeça, é uma questão de vontade minha. Essa vontade está ligada aos meus hormônios. Por isso que na juventude se faz sexo com muita frequência e depois de 50 já não se faz mais tanto. Depois de 70 até esqueceram. Por quê? Porque não era vontade, era hormônio. Era hormônio. E tem gente que esqueceu muito antes, tá? Disso. Era hormônio, não era vontade. Estou com vontade. Você está com vontade? Tá bom. Está com vontade. Não era só vontade, vamos dizer assim, para dar uma melhorada, né? Senão fica difícil de engolir. Não era só vontade, era hormônio. Então, Paulo não entendia de biologia, mas ele sabia que era um troço incontrolável. Então, para a gente fechar a porta da prostituição, para a igreja, cada um resolva-se dentro de casa. A esposa é do marido, o marido é da esposa. Ele está formatando o pensamento aqui. No entanto, olha só, ele está falando um negócio que na verdade, ele está dizendo um negócio que era necessário dizer, mas que ele mesmo, ele não concorda. Ele diz, vou dizer isso para aquela igreja, mas a fala dele posterior, ele não concorda com o que ele está dizendo. Ele está resolvendo um problema da igreja, porque ele tinha que resolver esse problema. Mas olha o que ele diz logo em seguida. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro de outro. Um, na verdade, de um jeito, e outro de outro. E os solteiros e as viúvas, digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ele também não tinha companhia. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejos. Ele diz, o que eu estou dizendo para vocês, no entanto, Deus deu a cada um dom. Ele vai botar isso na conta de Deus. Ó. Deus deu a cada um dom. Tem gente que tem dom para casar. Tem gente que não tem dom para casar, como ele, por exemplo, que se entendia como o cara que não tinha dom para casar. E mostrou claramente que ele não vivia na prostituição. Ele não tinha dom para casar. Depois eu vou falar das pessoas que não tinham dom para casar nessa época. Ele não tinha dom para casar. Mas cada um tinha o seu dom.
Tinha umas pessoas que tinham que casar mesmo. Se estava viúva, ele recomendava, olha, é melhor que fique viúva. Se estava solteira, ele dizia, olha, é melhor que fique solteira, fica assim como está. Ele vai dizer por quê depois. Mas tu tem que avaliar a questão da época e a questão do porquê que ele está dizendo isso. Eu não me domino, então tem que casar. Porque no casamento acabam os meus problemas nesse sentido. Começam outros, né? Mas esse se acaba. No casamento você não tem mais esses problemas. Você tem outros problemas. É o que ele vai dizer depois. Você resolve um problema e cria outros para você. A gente é sempre assim, né? Para resolver um problema tem que criar outro. Resolve um problema, cria outro. Ele vai dizer para os casados, aos casados ordeno, não eu. Agora é interessante, é a forma dele dizer, olha só, entenda que ele está falando para gregos, romanos e judeus na sua hegemonia. Tinha pessoas de outros povos também, mas essa era a hegemonia. Romanos, gregos e judeus. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aí você, coisa estranha, né? Ele ordenou isso. Os casados, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. A gente vai resgatar essa ideia quando eu chegar no final desse texto aqui. Ele está aqui repetindo uma palavra de Cristo em Marcos capítulo 10, quando ele vai resolver a questão lá do adultério. Do adultério não, do divórcio. Ele vai Cristo respondendo a quem lhe perguntava sobre o divórcio, a licitude do divórcio. Então Jesus vai terminar aquele texto dizendo que um deve se separar do outro, porque Moisés havia outorgado o divórcio por causa da dureza do coração daquelas pessoas, e nada mais do que isso. Olha, de novo a flexibilidade lá no Velho Testamento. E aí, chegando aqui, ele começa esse trecho citando uma ideia que Jesus havia resolvido lá no seu discurso, quando foi perguntado a respeito do divórcio. E ele continua, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Casamento misto. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, se este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Então, um vai santificar o outro, mas entende o contexto. Ele está falando para uma igreja recente, que começaram agora. Eles tinham recém-fundados e tem um outro contexto aí que vocês não sabem, vocês vão ficar horrorizados de saber, porque se a gente fizer a leitura desta época aos olhos de hoje, se não fosse assim, eu vou terminar aqui e vou contar. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Que isso? Vamos então nesse ponto primeiro. Deus chamou vocês para viverem em paz. Casamento é para você ter paz no casamento. Se o casamento está no inferno, que nem as pessoas dizem para mim, as pessoas dizem assim, pastor, é um inferno, eu não aguento mais, já deu. E falam umas expressões que eu já nem sei mais o que significam para descrever o casamento. Casamento ruim, casamento que está dando tudo errado. E aí fala,
Eu vou me separar, eu acho que eu vou me separar. Ela só não fala a segunda parte. Eu acho que eu vou me separar para casar com outro ou com outra. O problema não está em separar, o problema está na segunda parte. Porque aqui ele está dizendo, ó, viver no inferno não é bom, é melhor que se separe mesmo. Está ruim? Se separa. Mas é para não se casar com outro. Se separar para casar com o outro, poxa, aí fica fácil demais, né? Aí, poxa, cansou, encheu, vai embora e arruma outro. Então isso não é casamento também. Então ele está formatando, ele está trazendo um princípio do casamento. Qual é o princípio do casamento? É para viver bem, é para viver em paz. Eu não tenho paz no meu casamento. Tá bom, então se separa, mas não é para casar com o outro. Não é para ter nova núpcia. É para viver em santidade. É para viver para o Senhor. É para viver puro. Meu casamento dava muito problema, por isso que eu fui embora. Então, o conselho de Paulo é que ande em paz, faça paz, que haja paz no seu relacionamento. Que haja paz. Pastor, não tem paz de jeito nenhum, vai embora. Mas não é ir embora para casar com outro, é ir embora para ser livre. Ele coloca aqui o casamento como uma prisão, um está preso no outro mesmo. A ideia de prisão está contida aqui. Eu estou preso, eu sou um homem preso, e se eu quiser sair dessa prisão, ótimo, mas não é para entrar em outra. É para ficar livre. Para ficar livre. Se é que vai sair de uma prisão, então é para ficar livre mesmo. Para ficar livre. É por isso que ele começa o texto com a ideia que Cristo estava falando lá sobre o divórcio. Moisés disse isso por concessão. Moisés deu o divórcio por concessão, não era por regra. Já que não está dando. Agora, tinha um outro detalhe também. Aqui nesta época, que dava algumas implicações no casamento. Os filhos, por questão cultural, nesta época, não ficavam com a mulher. Ficavam com o marido. Era o homem que levava os filhos na separação. Não era a mulher que pediu o divórcio. Era o homem que pediu. A mulher não tinha nem direito de pedir o divórcio. Paulo aqui está abrindo uma outra exceção à regra local, que a mulher poderia ir embora para ter paz. Até esse ponto aqui, quem pediu o divórcio era o homem, e o homem ficava com os filhos. Era o costume, era assim que se fazia nessa época, uma separação. Então você veja que Paulo está abrindo um caminho, porque tudo que se fazia nessa época, nesse contexto, não estava muito, não era cristão, não era de acordo com o pensamento do Cristo. Essa vida cristã estava sendo formatada aqui. Então, casou, não se casa, porque se entrar numa de descasar, é para ficar solteiro. Aí, quando casa de novo, segundo o texto, segundo o que se compreende da Bíblia, quando casa de novo, entrou numa outra situação, de um adultério, vamos dizer assim, prolongado, eterno, para com a pessoa com quem você se casou. Com aquela para quem você se casou, você que casou de novo é o adúltero. Por uma outra ideia também que eles tinham nessa época. E aí é uma ideia mais esquisita ainda, que está no restante do texto. Vamos continuar, verso 17. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou.
Aí ele vai dar vários exemplos, né? Mas ele vai continuar na ideia do casamento. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Olha o que Paulo está ensinando à igreja. Olha para o que é ético e tira os olhos do que é estético. Olha para o que é ético e tira os olhos do que é estético. Circuncisão, gente, ele agora está jogando por terra um grande dogma dos judeus. O que me adianta a circuncisão no prepúcio da carne lá? O que me adianta isso se ele não faz a vontade de Deus? Olha para o que é ético e não olha para o que é estético. E a gente podia relacionar, há um tempo atrás, os crentes andavam com a Bíblia debaixo do braço. Nem todo mundo que andava com a Bíblia debaixo do braço andava dentro dos mandamentos do Senhor. E hoje também, nem todo mundo que está dentro de uma igreja também está professando santidade ao Senhor. É estético. Eu estou dentro da igreja, é estético. Eu estou com o colarinho aqui, é estético. Então Paulo está dizendo assim, olha para o que é ético. Olha para o que Deus se agrada de fato, porque Deus não se agrada que você seja esteticamente bonitinho e está fazendo tudo errado. Esteticamente está dentro da lei e está fazendo tudo errado. Porque ele tinha ali no grupo circuncidados e não circuncidados. Tinha os judeus, tinha os gregos, tinha os romanos. Então, gente, vamos parar de olhar para essas coisas que são estéticas. E olha para o que é ético. O que é ético? O ético é fazer a vontade de Deus. Então, cada um permaneça na sua vocação, cada um cuida da sua vida, cada um permaneça na sua vocação, que foi chamado sendo escravo. Aí ele foi chamado, ele era escravo. A maioria das pessoas aqui eram escravas. A maioria dessa gente aqui, eles eram escravos. Ou então filhos de escravos. Tinha todo um contexto da escravidão, que a grande maioria aqui era escravo. Foi chamado sendo escravo? Continua escravo. Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Não se preocupe mais que a tua vida não é mais daqui, você é liberto. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Gente, tu quer se converter? Tu é maluco, quer se converter? Ótimo, vai ser escravo de Cristo. Se não for para ser assim, não deveria ser de jeito nenhum. Quem é escravo se torna livre, se tiver a oportunidade, e quem é livre se torna escravo de Cristo. No fundo, continuamos escravos do mesmo jeito. Agora é de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Ele não está querendo fazer uma revolução social. Jesus não veio para fazer uma revolução social. Jesus veio para fazer uma revolução espiritual. Às vezes a gente vê irmãos tão aguerridos, né? Em causas sociais, botando até Deus no meio desse negócio. Um absurdo isso. Porque Paulo teve aqui uma grande oportunidade de emplacar essa e não emplacou. Cada um fique do jeito que está. Porque não adianta você se libertar, porque você agora é escravo de Cristo. Vai ser escravo de qualquer jeito. Pronto. E agora? Dorme com esse barulho. Verso 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Gente, que história é essa? Não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel.
Então ele não tem um mandamento, mas ele vai dar opinião. Só que é uma opinião de peso, tá? É o que ele está dizendo. Eu tenho Deus no meu coração, eu acho que essa opinião é uma opinião que você deve seguir. Por causa da angustiosa... gente, olha só, olha que texto maravilhoso. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Olha só, gente. Gente, ele coloca, olha, dadas as devidas circunstâncias, dado o contexto em que nós estamos vivendo, penso eu, olha só, ele não disse, é bom, né? Ele disse, eu penso de acordo com o que eu estou vendo aqui. Esse cenário, eu penso que é melhor o homem ficar só. Nesse cenário que a gente vive hoje, eu penso que é melhor isso. Olha só, ele botou tudo na condicional. Em outro tempo, em outro lugar, em outras circunstâncias, o melhor não vai ser isso. Agora aqui, 2000 anos atrás, tal, no contexto em que ele estava, ele diz, penso eu que o melhor é ficar só. Você tem esposa? Não procure casar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Então ele fala assim, é melhor então, gente, ficar do jeito que está. Você chegou na casa de Deus casado, fica casado. Chegou na casa de Deus solteiro, fica solteiro. Por causa das circunstâncias que a gente está vivendo, eu penso que é melhor ficar assim, desse jeito. Isso não quer dizer que vai ser assim para a vida inteira. Ele falou, dadas as circunstâncias que estamos vivendo aqui. E olha, isso caía muito bem aos ouvidos dos gregos, aos ouvidos dos romanos e aos ouvidos dos hebreus. Porque ele não dava razão para grupo nenhum, mas conseguia unificar todos os três num outro tipo de pensamento. O tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizesse uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Ele fala da angústia do casamento e estende essa angústia para outros contextos. Ele diz, olha, viva como se isso não estivesse acontecendo. Viva como se o seu casamento não fosse tão ruim. Viva-se como ser solteiro não fosse tão ruim. Viva-se como se o governo não fosse tão ruim. Por quê? Porque a aparência desse mundo passa. Isso tudo vai passar. Não vai adiantar você ficar vivendo como se fosse. Isso tudo passa. Porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Bom, agora ele vai entrar no último pensamento sobre o casamento. Ele agora vai entrar no último pensamento sobre o casamento. E ele aí diz o seguinte, quem está solteiro fica solteiro, quem está casado fica casado. Necessariamente não precisa fazer esse movimento. Ele vai entrar numa outra situação aqui, no verso 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Olha para mim, outro negócio aqui interessante. Por que se admitia que alguém tinha um dom de não casar nesta época? Porque os sábios não casavam. Os profetas não andavam acompanhados de mulheres.
As pessoas mais ligadas ao eterno, mais ligadas ao conhecimento, mais voltadas para a sabedoria, elas consideravam o casamento uma distração. E ele aí está falando exatamente isso. Olha, se você não casa, você serve a Cristo melhor, porque você não está distraído, porque você não está com outras obrigações. Você não tem outras obrigações. Você está solteiro, você serve a Cristo melhor. Você vai ser um servo melhor para o Senhor, porque era considerado distração. Os sábios colocavam o casamento na conta da distração. E as pessoas de um alto nível, no nível elevado de conhecimento, faziam da mesma forma. E como de fato a gente sabe hoje, que casamento distrai um pouco a gente, né? A gente fica um pouco distraído às vezes. Meu Deus do céu, o casamento distraiu você. Mas quando você não está nessa distração, você pode servir ao Senhor na íntegra. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, e agora, a última ideia, e que depende de um contexto também para você entender. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, olha essa palavra, obrigado, mas tem domínio sobre sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Gente, que isso que nós estamos lendo aqui? Então, olha só, como é que fazer uma comparação é muito inadequado. Como fazer uma comparação? Aqui nós estamos numa família patriarcal. A criança cresceu, a virgem cresceu numa família patriarcal. Ela tem a cabeça patriarcal também. Então, o que acontecia na família patriarcal? O pai decidia o futuro, o presente, determinava o início, meio e fim de todas as coisas, inclusive com quem a menina iria se casar. Com quem ela iria se casar era determinado com o pai. E o menino também. Ele também determinava com quem o garoto ia se casar. O pai determinava tudo na família patriarcal. E essa era uma família patriarcal. E os casamentos eram feitos segundo os interesses do pai. Pelo menos em teoria. Isso já caiu, isso aqui nessa época já não era mais observado ao pé da letra. Mas a família continuava patriarcal. O pai continuava escolhendo o marido para a filha. Lá em Jacó, isso já estava caindo por terra. Muito tempo isso já estava caindo por terra, já não era mais observado desse jeito. Já não era mais. Tanto é que Jacó pagou o dote, que era uma outra modalidade. Já não era mais o pai que escolhia, mas ele fazia um negócio. A sua filha era dada por pagamento. Ou seja, de qualquer forma, casamento dentro do contexto do interesse. Interesse do pai, casar com a sua filha com aquele moço, porque aquele moço lhe daria um bom dote. Então tinha o dote. O dote veio e substituiu esse negócio. Substituiu não, né? Ele concorreu, ele andou junto com isso, com os interesses. Então os reinos trocavam as filhas para que houvesse paz entre os reinos. A filha era dada como uma moeda de troca nesta época. O casamento era quem tinha uma filha tinha o poder de barganhar alguma coisa com alguém. Por isso que o texto, Paulo fala exatamente desse jeito. Quem conseguir, mantenha a sua filha virgem. Aí você começa entendendo aonde é que estava o valor da virgindade. Porque se a menina era moeda de troca, a virgem vale mais, né? A menina é moeda de troca. Então, se for virgem, vale mais. Entendeu onde é que ficou o valor da virgindade?
Então, contudo, verso 36, contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua vontade própria e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, quer dizer, o pai resolveu no seu coração conservar virgem a sua jovem. Fará bem, mantenha a virgem. Por isso, quem casa com a sua virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor. Porque Paulo era do partido de que estar sozinho nessas circunstâncias que nós estamos vivendo aqui era a melhor opção. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ela viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas no Senhor. Veja que essa igreja aqui recebeu vários casamentos mistos. Daqui em diante, essa igreja vai ser formatada para, olha, casem só entre vocês. A gente orienta para casar entre, que os casamentos sejam dentro da família da fé, por causa dessa passagem de Corinto, e não por causa do Velho Testamento, conforme as pessoas falam. Porque senão aqui ele estaria lançando mão do Velho Testamento para dizer, olha, tem que casar, porque judeu casa com judeu. Não. Então ele pega e diz, case agora no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso também que eu tenho o Espírito de Deus. Até esse ponto hoje, mas você tem aí uma leitura autêntica, à luz da época, e você pode usar como você quiser, para o seu crescimento espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por esta reunião.